2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Enquanto você acha, existe um fundamento na palavra de Deus, que é, como Paulo fala aos Efésios, o fundamento apostólico e profético, o fundamento que está sobre Cristo, que é o amor. E esse fundamento, ele fala da obediência. Quando o Senhor diz, obediência quero e não sacrifício, quando o Senhor diz, eu quero a obediência de vocês, a misericórdia de vocês e não o sacrifício, ele não está se contradizendo, porque ele chamou o povo a sacrificar. Mas ele está dizendo que a obediência é um fundamento que deve ser observado ou deve ser a motivação de tudo. Eu não sei se você é obediente. Tem pessoas que obedecem por causa do chinelo, né? Saulo era um menino obediente porque tinha um chinelo em casa, né? Então tem pessoas que são obedientes porque eles têm medo. Tem pessoas que são obedientes porque têm um coração que se deixa conduzir. Ele é compassivo ali, ele vai sendo levado de forma muito tranquila. Minha mãe fala que eu era um bom menino. Até os 15 anos eu prestava. Você obedece ao Senhor por quê? Tem crentes que obedecem ao Senhor porque eles têm medo de ir para o inferno. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. E o Senhor nos chama à obediência para nós cumprirmos um propósito. O meu servir, ele carece de obediência. O meu servir, ele necessita de obediência. Paulo, em Romanos 1, ele fala da obediência que vem da fé. Ou seja, a minha fé, ela estimula a minha obediência ao Senhor. A minha fé em Deus, ela é o que move tudo. Nós temos insistido aqui ao longo de tantas mensagens para falar sobre fé de diversas formas possíveis, para tirar de nós um conceito que foi estabelecido, de que fé é para eu alcançar as coisas diante de Deus. E se você não está alcançando algo diante de Deus, é porque você não tem fé. E aí a pessoa se frustra e morre na sua fé. Então fé não é para eu alcançar algum favor de Deus. Fé, ela está baseada no conhecimento de Deus para um relacionamento com Deus. Amém? Nós estamos convertendo essa ideia de fé voltada para o ego. Porque quando ele está dizendo que a obediência da fé, que provém da fé, se a fé produz obediência é porque ela não está voltada para mim, mas está voltada para o Senhor. Então, se eu creio no Senhor, se eu conheço, eu vou obedecê-lo. Isso é o temor do Senhor na prática. E se eu não obedeço, eu estou sendo iníquo, eu estou deixando de considerar o Deus que é bom, misericordioso, mas é justo. Ele não, como Gálatas 6 diz, ele diz, não queiram vocês zombar do Senhor, que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. É inevitável, as nossas ações, palavras, elas são semeaduras e elas gerarão uma colheita. O que eu preciso é ter fé para suportar, para perseverar nos processos de colheitas ruins, mas entender que há um tempo novo que o Senhor nos conduz através da fé na palavra de Deus. E se eu semeio pela fé no Senhor, em obediência aos princípios da vontade de Deus para a minha vida, eu vou gerar uma colheita nova e abundante em Deus. Amém? A outra coisa, eu acabei de falar aqui, que para mim é uma causa. Tem como desligar? Não sei de onde está vindo ali, eu acho que é da caixa da guitarra. Sempre é guitarra, né? Na verdade, sempre é o baterista. A paternidade. Então, fé, eu preciso de fato entender o que é fé. E a outra questão é a paternidade. Você pode ter tido pai, mas a maioria das pessoas que eu conheço, elas são órfãs de pai. É uma causa do nosso país de forma muito específica. 50% da nação ela não tinha o nome do pai na certidão em 2011, depois virou lei, nós já falamos isso aqui de forma insistente. O que você não entende e a dificuldade é você se associar à verdade de Deus, para conhecer a verdade de Deus, ser liberto da orfandade.
Porque a sua orfandade, ela rouba você da sua fé. A minha fé é em Deus, que é Pai, e se eu tenho uma crise de orfandade, eu vou ter dificuldade de crer em Deus e de me relacionar com Ele. Porque a minha fé é para me relacionar com Deus. A minha fé é para eu... Fé vem de crer, de acreditar. E eu dou crédito àquele que eu conheço, então ela vem através de um conhecimento. Fé não é eu fiz algo, então eu tenho crédito com Deus, agora eu vou pedir alguma coisa. Não, não é esse tipo de crédito da Casas Bahia. É crédito porque Ele é confiável. Amém? E fé também vem de crer com o coração, de crer a partir e te levar a uma entrega. Esses são os fundamentos, o entendimento da palavra crer, melhor dizendo. Então, nós somos chamados à obediência por causa dessa fé. E o que interfere de forma muito pontual na minha fé é a minha orfandade. É a minha crise. Porque o órfão, às vezes ele não tem fé porque ele tem dificuldade de confiar. Ou porque ele é autônomo, ele aprendeu a andar sozinho, ele não tem pai, então ele se vira sozinho. Isso tudo afeta a sua relação com Deus e várias outras questões. Mas o ponto do texto aqui, e o que eu quero te chamar a observação da palavra aqui hoje é sobre aquilo que a fé nos chama a obedecer. O texto, e se há um texto que é lindo no sentido de profundidade, prática do que é a vida cristã, o que eu precisava observar e procurar cumprir? Olha o capítulo 1 dessa segunda carta de Pedro. Porque ele vai te conectar a uma preciosidade de ações e de dedicações que nós precisamos ter como igreja, como filhos de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 2, acompanha aí na sua Bíblia. Diz, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso, e é o ponto central dessa noite, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor, Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Amém? Como eu disse, é um texto muito rico, muito profundo. Já pregamos nele sobre essa miopia e amnésia espiritual que vem de alguém que não está crescendo. Se você deixa de acrescentar algo à sua fé, ele está pregando, Paulo está falando aqui a crente, se você não está observando a palavra de Deus e acrescentando algo à sua fé, você não está crescendo. E se você não está crescendo, você vai se tornar improdutivo. E todo mundo que é improdutivo e inoperante no reino de Deus é alguém míope e que tem amnésia. Ele esqueceu de onde saiu. Ele esqueceu do preço pago pelo sangue de Jesus para que sua vida fosse liberta. E olha, tem muitos crentes que estão acostumados com a vida que estão levando. Não é à toa que cartas como a de Tiago, a de Pedro, elas são muito exortativas. Elas vêm para nos corrigir de um lugar de comodismo ou de falta de visão, de enxergar de fato a vida. Eu não vou aqui entrar nesse curso de exortação, mas é fundamental entender o contexto, porque ele está dizendo que Deus compartilhou a sua vida, a sua glória.
Ele nos chamou para participarmos da sua natureza. O que o Senhor fez já não é mais o Espírito Santo de Deus no meio de vocês. É o Espírito Santo de Deus em vocês. É o Espírito de Deus habitando em mim e você, é a natureza de Deus aqui. Para quê? Para que algo seja revelado. Deus me chama à obediência que vem da fé, porque eu creio nele, eu entrego a minha vida a ele. E não só isso, agora eu desenvolvo um relacionamento. Eu ando em obediência. A vida, quem já fez Lidere 2, por exemplo, a gente pontua que você foi salvo quando Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele e te justificou. Essa é a justificação. Agora eu estou sendo salvo quando o Espírito de Deus que me convence dos meus pecados está me conduzindo, me levando ao entendimento de que eu preciso acrescentar algumas coisas à minha fé. E não só isso, eu preciso abrir mão de algumas práticas que são da cobiça da carne. Essa é a santificação. Então eu fui justificado, o peso do pecado, a minha culpa foi arrancada. E eu estou sendo, é um gerúndio, é uma constante até que eu seja salvo no dia da glorificação, onde esse corpo ruim que não presta, sem cabelo, ele vai ser jogado fora e eu vou receber um corpo glorificado. Se você acha que o seu corpo é bom, você não fazia tanta coisa para tentar melhorar e ainda assim é difícil, né? O povo está até desistindo de tomar vitamina e está fazendo harmonização facial. Enfim, vou parar, né? Ficar implicando. O ponto é que eu fui salvo quando os meus pecados são arrancados, eu estou sendo salvo. A minha atenção maior é esse processo que é com o Espírito Santo, é por meio de uma fé que me leva a esse relacionamento, a andar em obediência. É onde a palavra nos chama a exercitar a santificação, com jejum, com oração. Ontem nós falamos disso aqui, sobre o cristão que é superficial, que é raso, ele não tem relacionamento com o corpo. E não é relacionamento com o corpo, irmãos, de fazer um churrasco e chamar os irmãos. Isso é bom, pode me chamar. Não é isso. Mas é o relacionamento com o corpo onde eu confio no Joarlisson, minha vida, e eu estou disposto a abrir o meu coração para ele e dizer, olha, eu estou falhando nisso e nisso. Eu preciso de oração. E é onde a palavra diz que assim nós estaremos na luz e haverá comunhão à nossa volta. Os nossos pecados são perdoados porque aquele que confessa seus pecados e recebe a oração, ele é perdoado, ele é justificado, ele é curado. A palavra estimula, confesse seus pecados uns aos outros, mas nós estamos preocupados com a nossa reputação uns com os outros. Isso afeta na minha comunhão com os meus irmãos. Então, a minha superficialidade, ela precisa ser transformada numa vida intensa com o Senhor. Numa vida onde eu tenho alguém, pelo menos uma pessoa, para que eu confie. As células, elas existem para que você gere relacionamento e encontre alguém ali que você possa confiar o seu coração e pedir ajuda, e pedir oração, e dizer, olha, eu estou enfrentando isso. E é um ambiente de convívio, de proximidade, porque domingo à noite não dá para a gente desenvolver relacionamentos de amizades mais profundas. Mas quando a gente começa a caminhar semanalmente, a desenvolver uma vida em comunidade, eu começo a encontrar essas pessoas onde eu me sinto à vontade para abrir o meu coração e receber a oração do justo, de alguém que foi justificado, que está sendo santificado como eu estou. Amém? A palavra diz que, no verso 5, acrescente, empenhe-se, ou seja, não é só domingo à noite. É um estilo de vida, é um empenho, eu preciso me esforçar. Não é um sacrifício, é um estilo de vida de obediência. Porque o sacrifício ele te leva a pegar um dia de jejum e fazer 7 dias de jejum, e o resto dos 23 dias, 24, você se torna displicente, porque você já se dedicou, já jejuei no início do mês, então agora eu estou salvo. Então você não está procurando ser salvo, você foi salvo, amém? Deixa eu ver quem não falou. Você foi salvo, você foi justificado, perdoado, agora você precisa andar
com Deus. Então se empenhe, que haja um empenho intencional, dedicado, constante, para eu acrescentar a minha fé, o meu nível de conhecimento de Deus, de dedicação ao Senhor. Eu preciso acrescentar a minha fé à virtude. E virtude poderia ser traduzido aqui com santidade, com separação de corpo, de mente, de dedicação, é atitude, pensamentos, ideias, é virtude. Aqui está relacionado a alguém que está, de fato, alinhado. Então eu vou acrescentar a minha convicção de Deus. Eu vou acrescentar o meu conhecimento de Deus, santidade. Separação por causa do Evangelho. Santidade não é separação para eu alcançar alguma coisa diante de Deus, para eu merecer. Mas santidade é o fundamento, porque nós estamos sendo chamados a andar em amor, porque Ele é amor. Da mesma maneira, nós somos chamados a andar em santidade, porque Ele é santo. Agora, quando eu olho a palavra, a fé sem obras é morto, né? A fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela não produz nada, ela é morta, ela não serve para nada. Só que a maioria acha que uma fé sem obras, ela é morta diante de Deus, para Deus. E aí eu vou ser negativado no SPC celestial. Deus vai dizer, olha, tá, sua fé não produz nada, você é um crente que não tem vida, você está morto. A minha fé sem obras, ela é morta para o meu irmão, porque a minha fé me leva a um relacionamento com Deus, que produz obras. Amém? A minha fé crescendo, sendo acrescentada, ela vai produzir obras que vão servir de testemunho ao meu próximo. O fundamento de tudo é o amor, e quando Jesus é questionado como é que é os mandamentos que a gente deve observar, Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Acabou aí? Isso, só preciso precisar. É isso. O seu próximo como a ti mesmo. A gente está acostumado a dizer que são 2 mandamentos, né? Mas é uma coisa só. Jesus está dizendo, os 10 significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. João desenvolve isso, Pedro desenvolve isso, Paulo desenvolve isso, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas não é o cumprimento da lei. Mas cumprir a lei é quando eu amo o próximo. Amém? Amém. Romanos 13, de 8 a 10, para você que está anotando. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Amém? Se eu não tenho essa obra de fé, de dedicação, de acrescentar a minha fé, amor ao próximo e manifestar obras de alguém que ama ao seu semelhante. Não é porque ele fez bem, porque o amor não busca os próprios interesses, mas é amar alguém que precisa de amor, de compaixão, de ajuda, de alguma coisa. Jesus disse, seja um prato de comida, um casaco, abrigo, remédio, uma oração. Se vocês fizerem alguma dessas coisas, esses pequeninos estão fazendo a mim. Amar a Deus é amar a quem necessita. Esse é o fundamento de tudo. Se a sua fé não te leva a obras de amor, você não está cumprindo a lei. Você não está andando em obediência. Você não está agradando ao Pai. Você está vivendo em sacrifícios? Volta e meia, você vem, entrega tudo e se converte e volta intensamente. E depois se afasta. Não é essa vida que o Senhor nos chamou. Não é o empenho que eu devo ter de ser extremado, de ser, não pastor, não fecha a igreja não, que eu vou viver agora 24 horas aqui orando. Não é isso. A fé em Deus não é isso. A fé em Deus é um relacionamento com Deus que se traduz em obras de amor ao meu próximo. Então, se eu estou tendo dificuldade de amar o meu próximo, estou tendo dificuldade de obedecer.
Por isso eu preciso acrescentar à minha fé virtude, como Pedro diz. Eu preciso acrescentar à minha fé essa capacidade de santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você se santifica para Deus? Sim ou não? Você se santifica para Deus? Agora, Deus precisa da sua santidade? Não. Você se santifica para o próximo também? Sabia disso? Nós estamos cheios de entendimentos errados porque nós somos ensinados que você precisa confessar com os lábios, crer com o coração, se dedicar ao Senhor para ser salvo. Isso é meritocracia. A salvação não vem de vós, é um dom de Deus, é graça. Agora, a minha santificação também não é para Deus. Jesus diz em João 17:19, em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Santidade é para que a santidade de Deus em mim seja revelada para o meu irmão. Jesus, que era perfeito, não tinha pecado, se santificou para que ele fosse uma imagem perfeita, como Paulo testemunha, para que ele expressasse com exatidão quem Deus é, a santidade de Deus. Sabe quando nós cristãos somos denunciados no mundo dizendo, aquele crente lá é crente meia boca. Eles estão denunciando e muitas vezes as pessoas dizem, não, o diabo está furioso comigo. E não tem a ver com o diabo, tem a ver com a expectativa deles de conhecerem o Senhor, porque nós dizemos que cremos em Deus. Agora, se cremos em Deus e não temos obras de santidade que revelam o Senhor, a nossa fé está morta. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando, estão comigo? A minha fé, ela precisa revelar a obra de alguém que é santo porque ele é santo. E eu preciso acrescentar essa convicção que eu tenho de Deus, santificação, onde eu mudo os hábitos de um velho homem que vivia na cobiça, como Pedro bem diz aqui, e começo a desenvolver uma vida baseada nas verdades de Deus, e começo a morrer, a me humilhar. Por quê? Porque eu quero me tornar como Ele é, porque essa é a vida livre. Eu quero parecer com Ele para que outras pessoas o conheçam. Por isso que Paulo vai dizer às mulheres, mas não é diferente para os homens. Seu marido não é crente, ganhe ele em silêncio. Sua mulher não é crente, ganhe ela em silêncio. Como? Se santificando. Porque se você se santificar, ele vai se santificar. Por quê? Porque você vai revelar a santidade de um Deus vivo. Amém? Então eu não preciso falar que Deus é santo, eu preciso dar um testemunho de alguém que é santo. Porque crê num Deus santo. É prático, eu preciso acrescentar à minha fé essa virtude de santificação, para que o Senhor seja revelado em mim. Eu preciso dar testemunho para a minha casa sobre a santidade de Deus. Senão os meus filhos vão crescer como Ofni e Finéias, filhos de Eli, que viram um sacerdote, um homem que era de Deus. Foi o instrutor de Samuel, que foi um grande homem de Deus. Mas, infelizmente, até o Samuel, que foi um homem exemplar, um profeta, um juiz para a nação, ocupou a função de um presidente, um governante que governava com Deus, até levantar Saul e Davi. Mas que a sua casa não pôde sucedê-lo. Por quê? Porque ele não estava em casa para revelar a santidade de Deus aos seus filhos. Assim como Eli não revelou a santidade de Deus aos seus filhos. Isso é muito sério. Nós não estamos ensinando nossos filhos a ir para a igreja. Porque eles vêm amarrados por um tempo, mas depois eles começam a desanimar. E a culpa não é da programação da igreja, não é das coisas da igreja, é a minha responsabilidade, porque eu fui chamado para crer em Deus e acrescentar a minha fé em Deus santidade. Amém, pais? Amém, jovens? Eu lembro quando eu quis enfiar Jesus goela abaixo dos meus pais. E aí eu comecei a falar dos demônios e das coisas que eles faziam. E eu quase apanhei.
Mas quando Jesus falou, é igual Gideão, é de noite. E o que Gideão fez? Ele tirou os altares. E aí Deus falou, tira os altares do seu coração. Vai jejuar e orar. O Espírito de Deus falou comigo, eu tinha 1 ano e pouco de convertido, eu nem entendi aquilo direito, mas eu jejuei e orei. E o Espírito de Deus começou a falar, e eu comecei a ser discipulado e moldado para ser santo como Ele é santo. Até o dia, 3 anos, irmãos, que meu pai macumbeiro e minha família chegou para mim e falou, eu quero aquilo que você falou que tem. A liberdade de Jesus. Eu falei, como assim? Nem te ofereci. Não fiz o apelo, não preguei. O Espírito de Deus age quando nós deixamos de falar, mas nos tornamos santos de fato. Você tem se santificado, esse é o seu chamado. Os seus dias, o seu compromisso, não é só ler a Bíblia, mas é de se santificar, porque Ele é santo. Porque você crê nele. E porque o mundo lá fora espera uma igreja que revela um Deus santo. Hebreus 12, 14 diz assim que esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, a gente precisa mudar o nosso entendimento. Quando a Bíblia está dizendo sem santidade ninguém verá o Senhor, não é uma ameaça dizendo que se você não se santificar, você não vai para o céu. É como a maioria das pessoas entende. Se eu não me santificar, eu não vou para o céu. Não é. Ele está dizendo, você é santo. E porque você é santo, aí ele está dizendo da mesma perspectiva de Pedro aqui, dizendo, Hebreus 12, 14, esforcem-se, empenhem-se para viver em paz com todos. Ou seja, o paradigma da santificação não é para Deus, de novo, é para o próximo. Eu preciso viver em paz com o meu próximo. Eu preciso me esforçar para estar em paz com o meu próximo. O lugar mais fácil de ter paz com o próximo é no seu casamento. Tá rindo, né? Aqui a gente ri, né? É o lugar mais difícil de manter a paz. Porque em todo momento eu sou exigido a santificação. A deixar de... Santificação é Jesus dizendo, ei, nega-te a ti mesmo. Aquele que perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrar a verdadeira vida. Jesus está dizendo que a santificação é quando eu desisto de querer o eu para me tornar como Ele. Jesus nunca brigou por uma causa em estar certo, como nós fazemos no casamento. Ele nunca quis estar certo numa briga, mas ele sempre refletiu sobre, peraí, se eu estou fazendo assim, então é por causa disso. Agora, se eu estou fazendo assim, ele deixou sempre o ambiente concluir, o ambiente fazia assim, é verdade. Se vocês não tiverem pecado, atirem a pedra, eles vão e jogam a pedra. E em todas as pegadinhas que fizeram com Jesus, ele nunca quis se colocar como alguém que tinha razão, mas ele sempre cedeu lugar à reflexão. É difícil, mas é possível e vem dele. É por isso que o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Amém? O Espírito que é santo e de Deus está sobre nós para que sejamos como Ele é. Ser perfeitos, irmãos, só o pastor. É só para não ficar pesado, né? Ser perfeito, só Jesus. Agora, no Espírito, eu tenho a capacidade de me tornar como mulher, de me santificar para alcançar medidas de Deus. Nunca sozinho, porque eu me santifico para minha esposa, eu me santifico para o meu próximo, e vivendo dessa forma, eu vou encontrar o Senhor. Eu vou estar cheio da glória de Deus. Sabe qual é a crise do nosso tempo? É porque os homens estão falando em línguas, profetizando. Mas passam-se os anos, eles são descobertos em pecados. E aí a igreja entra em colapso. Peraí, ele estava fazendo, ele estava exercitando um dom, mas ele... Como assim? É porque nós estamos vivendo na expectativa dos outros, estamos deixando de entender que eu vou ser cheio da glória de Deus, não é por causa de homens, mas é por causa da minha santificação para o meu próximo.
Quanto mais eu me dedico por amor ao meu próximo, porque eu creio na palavra de Deus, em me santificar para que o meu próximo conheça o Senhor, mais cheio do Espírito você. Nós precisamos corrigir a nossa motivação sobre a vida com Deus. O amor é o fundamento. O que o texto diz é que é preciso acrescentar à fé o conhecimento. Eu aprendo através de observação, da comparação e da dedução. É a natureza, até os animais aprendem dessa forma. Vai comparando, observando e deduzindo. Essa é a forma natural de se aprender. A gente lê a Bíblia e as pessoas às vezes leem a Bíblia porque elas querem comparar a sua vida com a Bíblia, elas querem comparar com a vida daqueles que ele conhece. Elas querem observar as coisas e deduzir que é isso. Mas isso é a palavra de Deus, não é de homens. Isso não é um ensino natural, é um ensino espiritual. É por isso que o Espírito testifica dentro de você. É por isso que a Bíblia diz que, a respeito do conhecimento da vontade de Deus, nós seríamos iluminados na palavra. Eu preciso ser iluminado pelo Espírito para que eu tenha o discernimento da vontade de Deus sobre a minha vida. É uma das consequências da minha santificação, a humildade para parar diante de Deus no meio de um mundo de tantas vozes, de tantas influências. Eu parar para receber do Espírito luz sobre a palavra que eu tenho meditado, para que Ele fale as suas verdades ao meu coração, para que Ele encontre aqui boa terra para que a boa semente produza frutos. Eu preciso entender que o conhecimento a respeito de Deus como homens espirituais, eles vão vir através de uma relação de fé genuína com Deus, de uma vida de santificação onde Ele me ilumina, onde Ele traz luz, clareza, onde Ele traz discernimento do que, do como e porquê. A minha vida não é um impulso, ela é um empenho baseado no conhecimento de verdades. A Bíblia fala que nós estamos arraigados, enraizados nas verdades, nós somos coluna e baluarte da verdade. Eu não me movo por uma dedução, por sentimentos, eu me movo por convicção daquilo que o Espírito de Deus me iluminou. E tudo que o Espírito de Deus ilumina, Ele testifica no meio do seu corpo, porque Ele não está iluminando Ele está iluminando a sua igreja. Os princípios que servem a mim, servem a você. Amém? Então nós precisamos ser cada vez mais intencionais para crer nesse Deus que nos chama a confiar nele, a dar o nosso coração a Ele. Esse é o primeiro passo da minha fé, entregar ao Senhor tudo que eu sou. E não só entregar ao Senhor, mas eu preciso agora andar em obediência àquilo que Ele me chama. E acrescentar nesse caminho de obediência, santificação. Para que eu acesse, então, aquilo que Pedro está dizendo aqui no verso 5. Acrescentar a sua fé, virtude, e a virtude, o conhecimento. E volto a dizer, não é o conhecimento de ler um livro. Porque essa é a letra que a Bíblia diz que mata, mas o que o Espírito vivifica vem da sua luz, vem da operação do Espírito numa mente, de gerar discernimento, gerar a percepção daquilo que os céus estão declarando. Os fariseus tinham o conhecimento passado de pai para filho, das escolas. Eles tinham conhecimentos profundos. Eu acredito que a maioria deles tinha muito mais conhecimento do que eu tenho hoje, a respeito dos princípios da palavra. Agora eles não tinham a luz do Espírito. Eles não eram iluminados no Espírito, eles se mantiveram duros por causa de um conhecimento de dedução. Porque eles olharam para Jesus e deduziram, peraí, esse aí não pode ser o Filho de Deus. Eles observaram Jesus e disseram, não, esse aí não pode ser o Messias. Porque ele é cheio de glória e poder, ele tem autoridade. E ao invés de deduzir no caráter santo de Jesus,
que era igual ao pai do livro que eles leram e conheciam profundamente. Eles rejeitaram o Cristo, porque não atingiu os critérios pessoais deles, humanos. Eu e você somos desafiados a mergulhar nas verdades de Deus e a clamar: Espírito, ilumina o meu entendimento. Ilumina o meu coração para que a minha fé não seja uma fé de ir para a igreja, mas seja uma fé que produz obras por amor ao próximo, porque eu amo ao próximo porque o amor me encontrou. Eu amo ao próximo porque eu fui chamado a andar em obediência. Quando Jesus fala que quem cumpre isso, cumpre toda a lei, porque o desafio de todo o tempo foi entender que a obediência ela vem da fé, não do medo. A obediência não vem daquilo que eu acho, ela vem da convicção daquilo que Deus está falando. Irmãos, eu já ouvi Deus me dar palavra que, olha, as coisas fluíram de forma tremenda. Agora eu já vi Deus de me parar. E não tem nada mais indigesto do que isso, quando Deus te para, quando Deus te dá uma palavra que te imobiliza. Por quê? Porque eu estava andando na dedução. Não, eu já vi Deus fazendo, é assim. Eu já sei como, e é assim. Aos olhos humanos, quando Deus me mandou parar, eu estava fazendo o que a Bíblia diz, o que eu aprendi com os meus pastores, era o que um pastor deveria fazer, pregar, discipular. Só que existia um ponto que tinha a ver com a minha identidade, com o propósito, com a razão de eu existir naquele tempo, naquele lugar, e naquilo que eu deveria cumprir. E isso só vem, irmãos, quando a gente para dizer: Espírito, que é santo e de Deus, ilumina o meu entendimento para que eu venha discernir. Porque diante de Deus eu falei: eu tenho as minhas falhas, mas eu sei que o Senhor não está me parando por isso. O que o Senhor quer de mim? E Deus falou: e corrige a motivação da sua obediência. Corrija a motivação do seu coração, do porquê você está fazendo. E, irmãos, aquilo me desmontou, porque eu vi que eu estava fazendo, estava sendo, mas não eram obras da fé. Não eram obras da fé, num conhecimento fundamentado num amor que me chamava a amar ao próximo. A fazer por amor ao próximo. Porque se há uma razão do pastor, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. É por amor a ele. Agora, quando a gente se desconecta do fundamento do amor, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em sacrifício, ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres, de nada adianta. Então eu preciso voltar ao fundamento do amor, a entender que ele compartilhou a sua natureza, a sua glória, para que eu não viva em si mesmado, egoísta, baseado no que eu acho, quero, no que eu gosto, nas minhas deduções, nas minhas observações, porque eu preciso parar diante desse Deus e crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam e o recompensam. Eu preciso parar e entrar para o meu quarto, fechar a porta e orar em secreto. É o que há de mais simples, mas é o que há de mais poderoso no que diz respeito à vida espiritual. Parar diante de Deus. Não considere o seu domingo à noite como parar diante de Deus, porque talvez, e por misericórdia, talvez o Espírito esteja falando ao seu coração. Mas existe algo que Ele quer comunicar a você baseado num relacionamento de pai e filho, onde você não precisa ter medo, onde você não precisa viver em angústia, onde você precisa parar de viver no desespero, parar de correr atrás e entender que, como o texto diz, Ele nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida, para a piedade, para ajudar os outros, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo
causada pela cobiça. Deus compartilhou sua natureza, sua vida, sua glória, nos deu pleno conhecimento que vem da fé, para que eu não tenha necessidade de nada, para que eu tenha tudo o que eu necessite, inclusive para ser alguém piedoso, alguém que olha a quem necessita e se compadece e ajuda. E não só isso, ele diz para que você desfrute, para que nisso você venha acessar suas grandiosas e preciosas promessas, para que você participe da natureza divina e não ande em corrupção. Irmãos, nós temos tanto benefício dentro da presença de Deus, dentro de uma relação genuína com Deus por meio da fé, que vence o meu medo de escassez, de necessidade, que muda a minha realidade de alguém que tem medo de faltar, que vive com medo e ansiedade, que muda as questões do meu coração, que me mantém egoísta, individualista, de alguém que está sempre perseguindo, querendo ouvir Deus e nunca entendeu que já há promessas, de alguém que quer fazer Deus, Deus traz as suas palavras, Deus fala comigo e eu vou nos montes, nas irmãs do coque, eu vou nos irmãos do manto, eu vou buscar uma revelação de Deus. Ei, há tanta promessa aqui que você ainda nem entendeu. Coisas que Deus está garantindo para que você ande nelas. Promessas são pavimentos que Deus estabeleceu para que eu ande nelas. Jesus prometeu, o Pai prometeu o Filho para morrer na cruz e nos salvar. Você nasceu e Deus já preparou um dia e alguém que comunicaria Cristo e se santificaria para que Cristo fosse revelado a você, para que você cresce nele e entrasse nessa medida de fé e desfrutasse de promessas que antes você nem imaginava que poderia experimentar. Mas são grandiosas e preciosas promessas. A vida cristã e a vida espiritual, ela é pautada no amor ao próximo. Esse é o fundamento maior. Se você é um crente de domingo à noite, se você é um crente sem amigos, você quer participar de uma célula para te ajudar, me procura. Você quer desenvolver sua vida espiritual, nos procura, nós estamos aqui para isso. Tem um monte de gente que manda mensagem, pastor, desculpa te incomodar. Não, irmão, eu estou aqui para isso. Para ser incomodado mesmo. Se você achou que incomoda, é porque incomoda, mas é porque eu estou aqui. Não estou triste com isso, mas é a razão de estarmos aqui. E esse é o meu privilégio do chamado. Agora, se não é por amor ao Senhor e amor à igreja, irmãos, eu me perdi no meu propósito, a minha fé não tem sentido. Mas se um dia o Senhor me parou para eu entrar nesse lugar de reflexão e renovar a minha fé, o meu chamado, o meu exercício de fé e obras, eu quero te dizer que hoje é uma oportunidade para você parar e refletir sobre a razão da sua fé, sobre as suas medidas de conhecimento de Deus e aquilo que você tem apresentado de frutos. Porque o Senhor nos chama a apresentar um fruto. E esse fruto significa alguém sendo salvo através da minha vida, através da minha santidade. Não é de alguém perfeito, mas é de alguém que crê que pode sim mudar e se tornar igual a Jesus em algo. E ele vai revelar esse Cristo maravilhoso a alguém. Ele vai dizer, nossa, como você tem isso? Nossa, como você faz isso? Como você carrega algo assim? Isso é a santidade de Deus na sua vida. Que comunica a outros e atrai a atenção de outros. E o que elas vão encontrar é alguém perfeito como elas, mas que tem se santificado. Eles revelam amor e graça e santidade, que aponta para alguém muito superior e melhor. Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito de Deus nos convença. Nesse tempo há uma mudança radical. De razão pela qual eu creio. De obras da minha fé. De parar de viver achando que eu já tenho e começar alguém que está vivendo uma fé intencional, acrescentando a fé, conhecimento, virtude, domínio próprio e tudo que vem do céu sobre a minha vida. Tudo que é promessa de Deus está para vir sobre a minha vida
Comece a acrescentar isso à sua fé. Amém? Feche os seus olhos. Curve o seu coração diante de Jesus. Onde o Espírito de Deus te chama a uma mudança. Você pode estar aqui hoje dizendo, eu creio que Deus existe. Tiago, no livro de Tiago, a Bíblia diz que até o diabo crê que Deus existe e treme de medo. Até os demônios creem que Deus existe e tremem de medo. Mas uma fé sem obediência não produz obras. Uma fé que não se acrescenta conhecimento de Deus e não há